Agora sim, vamos ter a nossa entrevista com a nossa querida Vânia Belis, que hoje trouxe um convidado muito especial, que é nada mais nada menos que o Dr. Sérgio Soares. Vamos, Diana? Bora. Vamos lá. Olá. Boa tarde. Olá. Olá, muito bem. Eu dou-vos os beijinhos no fim. Olá, como é que vai? Tão bom. Tudo bem? Cá estamos, não é? Parece que o verão está assim um bocadinho tímido. Pois é, mas, esta é uma primavera assim muito timidazinha, de facto, é verdade. Bem, eu hoje trago também um convidado. Já na última vez que estive cá trouxe uma convidada, portanto isto é sempre bom termos mais alguém à conversa, Claro. não é? E eu hoje não disse qual é que era o tema, porque é um assunto que eu acho que é muito interessante e que é muito importante de abordarmos e que nunca se falou aqui, que é a questão de termos a possibilidade de ajudar as pessoas, por exemplo, que querem engravidar através da doação dos nossos gâmetas. E por isso eu tenho aqui um convidado especial, que é o Dr. Sérgio, responsável, está ligado à clínica IVI, que efetivamente faz este trabalho de receber, não é? Doadoras de pessoas que queiram doar os seus gâmetas, seja óvulos, seja sêmen. Mas eu penso que a pessoa indicada para falar um bocadinho sobre isto é aqui Será o Dr. Sérgio. Não é? Bem, exatamente isso que Vânia disse. O Centro de Procriação Medicamente Assistida, as clínicas de infertilidade do país, tende a dar solução para uma série de problemas, os mais variados. Dentre eles estão os casais que não conseguem gravidez porque não têm os seus próprios óvulos ou espermatozoides ou os têm sem qualidade. E para esse tipo de situação, a solução que existe é lançar a mão do recurso a um doador terceiro, seja masculino, quando o problema está no espermatozoide, ou feminino, quando o problema está no óvulo. Então, doutor, o que é necessário para fazer a doação? E quem é que pode fazer? Toda a gente pode fazer uma doação? A legislação portuguesa estabelece uns limites etários, no caso feminino, o limite 35 anos, dos 18 aos 35, no caso masculino até os 45, mas depois desse candidato que tem que estar dentro dessa faixa etária ir à clínica, há uma série de avaliações outras que têm de ser feitas para que se saiba se a pessoa é adequada ou não. Né? Então, faça um questionário sobre a história pessoal e familiar de doenças genéticas, faça estudos sanguíneos, tanto de genética como de quadros infecciosos, faça uma avaliação psicológica desse candidato. A psicóloga da clínica ou o psicólogo da clínica avalia se a pessoa está a entender a importância do passo que está a dar, quais as implicações práticas daquilo que vai fazer. Né? O doutor referiu a parte da genética, ainda sendo um assunto mais ou menos tabu e que tem a ver com os genes. Qual é o papel primordial neste género de doações? Qual é o cuidado na recolha dos dados? O que é que você se preocupa mais em recolher esses dados para as doações? Que tipo de informações são mesmo mais importantes? Já referiu algumas, mas, por exemplo, imagina que eu queira ir fazer uma doação, que apetece-me doar a sêmen. Quais são os requisitos mais importantes que eu devia ter? Exato. Então, há dois tipos de vias pelas quais nós podemos chegar a uma informação de um risco genético em um indivíduo e que, portanto, faria desse indivíduo uma pessoa que não fosse adequada para a doação. Um questionário, como eu disse, conversar com a pessoa sobre a história de saúde dela, sobre a história de saúde da família, ou algumas análises sanguíneas que podem detectar problemas cromossômicos. O cariótipo é um exame que nós fazemos a todos os candidatos a doadores, sem entrar em muitos detalhes técnicos. Mas então, tanto as análises sanguíneas, com a autorização, evidentemente, do candidato a doador, como um questionário sobre a história na família de doenças genéticas relevantes, são mecanismos pelos quais nós podemos definir se uma pessoa é adequada para a doação. Consegue balizar, não é? Consegue. Exato. E reparem, por exemplo, como é tão comum ouvirmos falar em todo o sítio, às vezes aparecem papéis a dizer doa a tua medula, a doação de sangue, e como ainda é um grande tabu esta questão de outras células tão importantes do nosso corpo, não é? Mas que, por serem efetivamente ligadas à sexualidade e por serem as responsáveis pela reprodução, continua a haver um grande tabu à volta desta questão. E temos que perceber que, as pessoas que têm dificuldade em engravidar e que precisam mesmo de recursos
recorrer a terceiro e à nossa ajuda e à nossa doação, efetivamente nós podemos estar a fazer alguma coisa pelo sonho dessas pessoas. Claro. E E que geram muitas. vida, não é? Porque Exatamente. hoje em dia os casais têm tão importante. poucos filhos. E interessante como os homens podem doar até mais tarde e as Exato. mulheres são limitadas. Nós temos sempre o prazo de validade, Pois, não é? É uma coisa impressionante. Mas o que está a dizer é muito importante, por quê? Porque para esses casais, a única via pela qual eles podem realizar o seu sonho é a da doação. Exatamente. E é um gesto fácil, para o homem mais fácil do que para a mulher, há implicações aí práticas em termos de logística diferentes, mas é um gesto, em ambos os casos, relativamente fácil e que é um gesto muito generoso e é a única coisa que permite que esses casais que têm problemas dessa natureza consigam realizar seus sonhos. Portanto, da mesma maneira que doam sangue e que doam, por exemplo, se registram para doadores de medula, podem agora também doar outra parte importante, que são efetivamente os nossos gantas, não é? É também importante explicar lá para casa que existe depois um valor que é dado ao doador, não é uma espécie de não é uma compensação, não há uma troca, dá-me o teu sêmen e toma este dinheiro, não é? Mas é só uma compensação devido à ausência, por exemplo, do trabalho ou alguma coisa que a pessoa precise, das deslocações. Pronto, existe efetivamente Simbólico, não é? uma coisa, um valor que está tabulado pela lei portuguesa e que depois é dado e que é diferente para os homens e para as mulheres. Mas o importante é nós percebermos que devemos nos despir de preconceito e de tabu. Exatamente. E que, da mesma forma que aceitamos ser dadores de outras de sangue, cá está ou da medula. Eu sou dos dois e não conhecia. Pronto, confesso. e que é tão importante, Está não é? convidado. E temos aqui Vou doar os meus ovos. uma cliente, uma potencial fornecedora bonita. Esta era daquela que estávamos e dizia assim, loira, gira. Pronto. E há muita gente a doar, ou há muita gente que procura doar? Isso tem mudado muito em Portugal ao longo dos últimos anos. A legislação está publicada desde 2006, os documentos normativos que falam mais do como, quando, quem, porque a partir mais de 2008. E desde então tem aumentado. A demanda ainda é muito maior que disponibilidade, principalmente no caso de doadora. Ou seja, há muitos casais que têm necessidade de doação de ovócitos e que têm de esperar, porque há mais casais com essa indicação do que doadoras disponíveis, mas a verdade é que comparado com 10 anos atrás, a realidade mudou muito, para melhor. Né? E ainda bem, não é? Exatamente. E onde é que as pessoas se podem dirigir se quiserem doar? Alguns centros de PMA trabalham de procriação medicamente assistida, trabalham com a doação, nem todos, mas uns quantos, a clínica aí da qual Temos a ver aqui também a página do Facebook. É um centro que trabalha com a doação, então tanto os doadores masculinos como os doadores femininos interessados podem contactar a clínica para marcar uma primeira consulta, na qual explica-se como é que se dá o processo, por que é que se dá o processo, para que é que se dá o processo, e por essa via ajudar esses casais a realizarem seus sonhos. Né? Ok, e o doutor referiu anteriormente que para os homens acaba por ser mais fácil, em termos práticos, de doar, e para as mulheres havia umas complicações. Pode falar um pouco melhor sobre isso, mais? Porque para os homens a via é a convencional. Pois. É fácil, não é? Todos sabem. fácil de perceber. Então, do lado feminino não dá para Pois. dar um frasquinho à senhora, dizer entre ali e volte com alguns milhões de ovos. Não dá. Que implicações? Então, o processo passa por uma estimulação dos ovários para que, ao contrário do que acontece num ciclo menstrual natural, no qual amadurece um único óvulo, nós tenhamos um número que faça com que o processo tenha uma eficácia aceitável. Vale a pena, não é? Pois, Se eu dou só um óvulo ao casal receptor, a probabilidade de êxito cai muito. Então, é preciso, durante um certo número de dias, fazer uma medicação para que no mesmo ciclo menstrual haja um bom número de óvulos maduros. Quando se alcança esse estágio, é preciso fazer a recolha dos óvulos, e que é feito após sedação. O processo dura 5 minutos, mas a doadora, estando a dormir, faz uma punção do fundo vaginal, chega-se ali aos ovários, recolhe-se os óvulos, dito assim, parece uma coisa assim da NASA, mas é mas extremamente parece fácil, simples, e 1h30 depois tem para casa. Né? E se calhar é por causa disso que depois a oferta simbólica à mulher seja maior do que nos homens. Exatamente, Exato. pelo que estava a comentar aqui, ou seja, a sujeita a uma ideia medicação, é uma compensação no sentido de atenuar o desgaste, o esforço, o sacrifício feito por essa pessoa. Como no caso masculino é bastante mais simples do que no E feminino. eles também são logo muitos, não é? Exato. Portanto,
Sim, é mais fácil, não é? Cada ejaculação é uma série de, não é? Exatamente. de milhões. Enquanto nas mulheres a coisa não é tão... É muito mais E não complicado. tem qualquer tipo, por exemplo, essa medicação que falou, não tem qualquer tipo de contraindicação ou de algum problema para a mulher no futuro. Até No agora futuro, nunca não. houve. Se ela é portadora de alguma doença que contraindica ser Claro. doadora, para Aí isso sim. está essa etapa inicial de avaliação da Claro, candidata e dizer, pode ser Passando risco, essas essa fases. não deve porque o risco não tem um problema de saúde X que faz com que o processo não esteja indicado para ela. A partir do momento em que foi feita essa avaliação e ela entrou no processo e é bem em seguida, é um processo com alto grau de segurança. Então, E as mulheres podem fazer quantas doações, mais ou menos? Varia de país para país Ok. o limite imposto. Aqui em Portugal, 3 doações e pronto. E os homens? Os homens vai em função do número de recém-nascidos gerados a partir do material doado, ao redor de 8. ok. Então, uma última pergunta, doutor. Em termos, numa perspectiva de futuro, como é que vê esta situação de doações? Se vai continuar a crescer? A tendência está a aumentar? Naturalmente, eu acredito que, como tem vindo a ocorrer ao longo dos últimos anos, a partir do momento em que começa um processo sempre lento de desmistificação do tema, Exatamente. fazendo coisas como as que nós estamos a fazer aqui hoje e a aceitação da população do conceito, a tendência é que haja uma maior sensibilização dos potenciais candidatos a doadores e com o passar do tempo, aumente. É o que nós observamos nos países nos quais isso acontece há mais tempo. Claro. Até porque o preconceito também vai diminuindo à partida, não é? Pois, nós esperamos que sim, não é? claro. É muito importante também dizer lá para casa que este processo é para maiores de 18 anos, não é? Para Sim, pessoas maiores de idade, por isso quem está aí em casa e efetivamente pensa que poderá ser útil e ajudar, aqui está uma possibilidade de fazer alguma coisa importante por quem precisa, não é? E por quem quer concretizar um sonho e é uma frustração quando queremos ser mães ou pais e não conseguimos concretizar esse desejo. Portanto, é muito fácil, também basta fazerem like na página da IVI, do IVI, aliás, e se tiverem alguma dúvida, pedir todos os esclarecimentos necessários. Exatamente, Não é? exatamente. E penso que é uma mais-valia hoje termos aqui esta resposta, que se calhar é uma coisa que muitos lá em casa desconhecem, e que é uma alternativa de termos à mão a possibilidade de ajudar alguém que efetivamente precisa de nós. Não é? Exato. É um prazer ter-vos aqui para desmistificar este tema. Obrigado por terem vindo. Eu tenho Obrigada. só mais uma coisinha para dizer, ok. só mais uma coisinha, porque estamos à porta de um festival importante que é o Ótimos Alive. É não verdade, é verdade. Então, para isso, a Control lançou dois tipos de preservativos, em que existe um mais fininho, portanto especial, com a edição do Ótimos Alive deste ano, Ok. e há um passatempo especial que vamos lançar lá para casa se querem ganhar bilhetes. Não se esqueçam que alguns bilhetes, alguns dias penso já estão esgotados, mas Sim, esta é a dia 10. oportunidade. Esta é a oportunidade de conseguirem os bilhetes. E o que é que têm que fazer? Têm que ir à página da Control Portugal, fazer like, procurar a pasta que diz mantém a tua paixão alive, que é esse o passatempo, mantém a tua paixão alive. E o que é que têm que fazer? Tirar uma selfie. Claro. ok? Como está na moda, Publicar, claro, como claro. está na moda, publicar e depois a melhor selfie efetivamente fica candidata a ganhar um bilhete duplo para o Ótimos Alive. Ok. Giro. Se existem 3 fases, Boa, é até giro. ao final do mês. Facebook, Control Portugal, like, leiam, existe lá o regulamento completo, leiam bem, que é para depois não perderem a oportunidade de ganhar. Já estes sabem, bilhetes pessoal, do Ótimos Alive. participem. Esta foi a Vânia Feliz, com os seus espaço feliz, final feliz, digo. Mandem e-mail para finalfeliz.cc@gmail.com Se tiverem dúvidas, se tiverem dúvidas. e aproveitem a rubrica de hoje para fazer alguém mais feliz lá em casa com Por que Ida não? Clínica. Exatamente. Clínica, está bem? Muito obrigado. Muito obrigada Muito aos obrigado. dois. Muito obrigado.